Agora, Rio de Janeiro, a defesa do deputado americano Jorge Santos conseguiu negociar um acordo com o Ministério Público do Estado em um caso de estelionato. A gente recebe mais uma vez o repórter Matheus Coelzer. Que caso foi esse, hein, Matheus? Pois é, Tiago, um caso que teve aí repercussão internacional em todos os tabloides, né? O republicano Jorge Santos, o deputado que está nos Estados Unidos, vem respondendo um processo aqui no Rio de Janeiro já desde 2008, isso na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Niterói, segundo as informações tanto da Justiça quanto do Ministério Público. Na época, a mãe dele, que trabalhava em uma casa cuidando de um idoso, ele teria na época roubado um talão de cheque desse idoso e gasto pelo menos $1.300 na compra de roupas e sapatos. Ele depois foi para os Estados Unidos, segundo as informações da polícia. O Ministério Público não conseguiu mais encontrá-lo, nem passar as informações necessárias para dar andamento a esse processo. Portanto, o processo foi arquivado, mas depois de muitos anos, ele, quando assumiu como deputado pelos republicanos nos Estados Unidos, veio uma polêmica à tona sobre tanto as questões que ele colocou no seu currículo de cursos e também sobre a sua formação acadêmica, que depois da investigação mostrou-se que de fato era inverídica todas essas informações, e veio à tona depois de que vários amigos e testemunhas falaram sobre golpes que ele teria aplicado não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Aí então foi reaberto esse inquérito e agora a defesa de Santos, justamente depois de tudo isso que aconteceu, está tentando um acordo que nesse momento foi feito por uma videoconferência. Ele falou que de fato é idôneo, disse que quer contribuir com essas investigações, que tudo não teria passado de um mal entendido. E no que diz respeito ao cargo político nos Estados Unidos, em Washington, o deputado disse que não deve deixar o cargo, inclusive depois de uma forte colocação por parte da imprensa internacional. Ele alega com a sua defesa que vai dar todo o suporte a essa vítima, um homem de Niterói, além desse idoso, o homem que foi prejudicado nessa loja onde foram realizadas essas compras. Ainda o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, juntamente com a Justiça, diz que embora esse acordo esteja sendo realizado com a defesa de Santos, ainda se deve aí um período mais longo até que esse caso possa ser concluído. Na época, da New York Times já havia colocado essa polêmica e a defesa, na época, tentou se resguardar dessas informações. Mas agora, o que tudo indica, esse acordo definido com o MP aqui do Rio de Janeiro, mas segundo as informações ainda do Ministério Público, esse caso não se encerra com esse acordo e ainda outras pessoas devem depor, porque só nos Estados Unidos, pessoas que estavam ligadas a ele trouxeram à tona outros casos, não só esse que aconteceu na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói. Mas ele reforça que isso não deve prejudicar a carreira política dele. Ele falou que é uma pessoa idônea e as informações a respeito da formação acadêmica que foi colocada e que, segundo as informações do tabloide, do jornal, poderiam de alguma forma ter contribuído para que ele pudesse assumir o cargo como deputado, a defesa nesse momento não estaria se pronunciando sobre esse assunto. Tiago. Estaremos acompanhando esse caso que na época chamou muita atenção, como você bem disse. Matheus Coelzer, do Rio de Janeiro, até mais tarde.